Querido irmão, eu sou Júlio Almeto e tenho um grande prazer de responder a sua pergunta relativa a presbítero. Sabemos que há muita controvérsia sobre esse assunto, mas eu quero que você medite nas Escrituras para que você tenha para si a resposta fundamentada e não tenha mais dúvidas sobre o assunto. Quero começar dizendo para você que não vejo nada errado no texto de Tiago 5,14, porque precisamos compreender que nos dias de hoje, devido à situação da igreja, que encontramos muito claramente no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, a grande casa, a divisão. E assim, por esse motivo, não podemos hoje mais reconhecer homens como presbíteros, sejam eles instituídos ou reconhecidos. Ainda que devemos reconhecer a possibilidade de que há homens responsáveis e capazes para zelar pelo local onde nos reunimos. Mas toda decisão relativa à vida da igreja é de responsabilidade de todos que estão à mesa do Senhor. Se existem alguns que não se sentem responsáveis por essas decisões, já é problema individual de cada um. A nossa responsabilidade é estar unido em um mesmo pensamento segundo as Escrituras. Quero esclarecer o porquê que creio que nos dias de hoje não há possibilidade de termos presbíteros, sejam eles instituídos ou reconhecidos. Um dos pontos que levo em conta é o fato de estarmos vivendo na grande casa, que encontramos em 2 Timóteo 2. E ali lemos: Deus conhece os que lhe pertencem. Fica claro que não temos condição de dizer quem são os salvos. Reconhecemos que existem salvos em toda a cristandade professa, independente do nome que ela carregue ou da associação que se faça em torno dela. Um crente pode individualmente ter comunhão com Deus e com o Senhor Jesus, ou seja, não necessitamos estar inseridos em uma instituição religiosa para termos essa comunhão. Pois se somos salvos, somos membros do corpo de Cristo, e isso nos permite ter comunhão tanto com o Pai como com o Filho. Esse terreno encontramos em Mateus 18:20, e é a promessa do Senhor estar no meio daqueles que se reúnem ou congregam apenas ao seu nome. Veja que nesse contexto não podemos ter outro nome, e nem estar congregado fora do que o sistema se contraria. Ou seja, não podemos nos congregar fora do que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Efésios. Assim sendo, não podemos estar ligados a nenhuma associação, seja ela benéfica ou não, seja ela grande ou não. Enfim, não podemos decretar a unidade do corpo onde ela não é reconhecida, pois ela proclama a divisão. Pense nisso. Estar ligado a uma associação é dizer sim à divisão. Note que o apóstolo nos ensina em 1 Coríntios 1, versículos 12 e 13, que cada um carregava um nome. Perceba, inclusive, ali que existem alguns que carregam o nome de Cristo. Entretanto, ainda assim é divisão, pois em relação a reunir, nossa base deve ser o corpo de Cristo. Não podemos dizer que somos a igreja, que esta está em tal lugar. Reconhecemos que ali, naquele lugar, existe a igreja, que é corpo de Cristo, e que seu estado hoje é a grande casa. E isso é visível quando reconhecemos a divisão.
Nessa situação, fica complicado instituirmos alguém como presbítero. Mas, continuando, se reconhecemos que o estado da igreja é grande casa, só nos resta ouvir o que a Epístola aos Hebreus nos ensina, ou seja, sair fora de tudo. E ainda que alguns defendam que a epístola foi escrita aos cristãos judeus, sabemos claramente que hoje a cristandade tomou a forma judaica e tenta por todos os meios substituir o Israel de Deus, ou seja, o povo terreno que Deus tem por eles mesmos. Infelizmente, esta é uma grande verdade. Porém, isso é um assunto que podemos tratar com mais detalhe em outras ocasiões. Vamos hoje ficar no assunto presbítero. Baseado no cristianismo judaico ou apóstata dos nossos dias, só nos resta então tomar a decisão de sair fora para vivermos apartado da divisão. Sei que essa decisão é difícil e custosa, e muitas vezes motivo de zomba por irmãos amados que conhecemos, familiares e outros. Mas devemos nos alegrar por levar o vitupério de Cristo, ou seja, a sua vergonha. Mas então, saímos e formamos outra denominação chamada igreja? Não, 1000 vezes não. Devemos sair fora e procurar, como instrui o apóstolo Paulo, aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E quando encontrarmos, passarmos a andar com eles, e juntos anunciarmos a morte do Senhor até que ele venha. Quando encontrarmos a esses, fica claro a nós que isso é obra do Espírito Santo, pois devemos ver nos evangelhos o homem do cântaro que nos levará ao lugar onde devemos estar. Um exemplo disso é Marcos 14:13. Uma figura do Espírito Santo nos conduzindo ao lugar aonde o Senhor reconhece os seus direitos. E ele mesmo diz que estarei no meio deles, em Mateus 18:20. E, consequentemente, estarmos congregando, dando testemunho da verdade de Deus sobre a Assembleia dos Santos, mas nunca levantarmos uma nova bandeira de uma igreja denominacional, permanecermos reunidos somente como corpo de Cristo. Agora, amado, se vivemos assim, não podemos deixar nascer em nós os princípios religiosos e queremos instituir no nosso meio um homem como presbítero. Porque ele seria presbítero do quê? Se presbítero é alguém que governa a casa de Deus, é alguém que é responsável pelo cuidado da casa de Deus. E o estado da casa de Deus hoje é absolutamente divisão. Não há possibilidade de estarmos um só corpo, a não ser proclamarmos essa verdade. Mas sabemos que existem 1000 denominações e instituições religiosas. Então, trazer a possibilidade de presbítero é, com certeza, fundamentar mais uma religião, ainda que seja sem nome. Pense muito bem nisso. Se entendermos isso, fica claro que não tem como ter presbítero. Porque, primeiro, não temos apóstolo para instituí-los. Por quê? Não temos homens que foram instituídos por Deus para instituir outros. Isso é tudo coisa humana. Você sabe disso tanto quanto eu, porque você lê as Escrituras. É impossível reconhecermos homens, porque não há possibilidade dele cuidar de tudo. Há uma divisão muito grande. Então, o que você precisa de fato é entender a grande casa, porque quando você entender a grande casa, rejeitará a possibilidade de um presbitério, seja ele instituído ou reconhecido. Isso sempre será coisa da religião, sem dizer que isso forma um clero, que está sobre os outros,
que determina, que manda e que abre mão assim da verdade do um só corpo. Veja, irmão, precisamos reconhecer que na figura da casa de Deus, que vemos manifestada hoje como grande casa, a figura do corpo de Cristo e de noiva de Cristo são coisas distintas. Nós estamos falando de presbítero, que é algo relativo à casa de Deus. E mais uma vez, quero lembrar você que Timóteo capítulo 2 do segundo livro nos deixa claro que o estado hoje é divisão, é uma grande casa. Agora, precisamos entender que Efésios 4 nos mostra a unidade do corpo e ali não achamos nada de presbíteros. O que achamos são dons manifestados no corpo de Cristo. Agora, quero dar um exemplo claro para finalizar. Digamos que entre nós, um que nos visita há muitos anos, digamos aí 50, 30, 20 anos, e quando vem, reparte o seu dom. Ele vem, traz o ensino, ajuda outros, serve aos irmãos naquela reunião. Veja, ele está exercitando o seu dom no corpo de Cristo. Ou seja, onde ele for, pode exercitar o seu dom. Isso não está relacionado à casa de Deus, está relacionado ao corpo de Cristo. Mas, digamos que alguém vem como presbítero. Então ele diz: eu sou presbítero, reconhecido pelos irmãos lá no meu país, na cidade tal. Então temos que reconhecer que todos os santos daquela cidade, naquele país, vão onde ele se reúne, pois ele está exercitando uma função da casa de Deus, que nos tempos apostólicos claramente se via que era um em uma cidade. Então, trazer para si que eu sou presbítero é dizer eu sou presbítero sobre todos os santos dessa localidade. E isso hoje, com a divisão, é um absurdo, por assim dizer. Fica assim claro que a situação da cristandade é divisão. E divisão cada dia maior. Por isso, medite sobre esses dois exemplos. Mas vamos ao terceiro e último. Chega alguém e diz: sou instituído presbítero. Então, ao olhar para ele, você pode dizer: qual apóstolo te instituiu? Ou qual dos instituídos pelos apóstolos bíblicos? Não homens que se dizem apóstolo hoje. Você, a esta altura, escutando eu falar, deve estar rindo, porque sabe que não existe apóstolo hoje, nenhum sequer. Existem homens que se dizem, mas esses não são aqueles que andam apregoando a cruz de Cristo e nem seguem após a vergonha da cruz do Senhor Jesus. E não quero falar sobre eles. Então fica claro, amado, do ponto de vista bíblico, não é possível instituir alguém ou reconhecer alguém como presbítero. O que podemos sim é ver pessoas responsáveis cuidando do rebanho no qual o Senhor colocou ele. Pessoas naquele pequeno rebanho do qual ele está, que serve, que ademoesta, que os ama, mas que é um como todos os outros ali, apenas exerce um dom. Um grande abraço e sinta-se à vontade a perguntar.